existe dois grandes ativos no negócio, tá? Um ativo, o primeiro ativo e mais importante para mim numa empresa são as pessoas, e o segundo grande ativo é a marca, tá? Então, o cara não tem o dinheiro, você não precisa de dinheiro para começar a fazer o seu brand. Você precisa o quê? Se orgulhar da sua mensagem. Então, uma dica é, nunca queira viver a mensagem alheia. Tá? A história, a experiência que você viveu é um grande insumo para você temperar o brand da sua empresa. Então, aqueles déficits, às vezes você não tem o dinheiro, da dificuldade, conversas difíceis geram dias fáceis. Então, você precisa entender e encarar isso. Então, uma dica é, cara, use as redes sociais de forma orgânica e gratuita para expressar a sua mensagem. Não coloque nas redes sociais apenas um editorial, uma linha de conteúdo que vai fazer com que a sua empresa se torne uma empresa fria. Traga proximidade. Outra coisa, você como líder, uma das maiores tendências de 2025 de branding é o branding CEO. Tá? O que é isso aí? Bem-vindos a mais um podcast do Tela. Tela Negócios e Missões é onde a gente se encontra, você já sabe, para falar sobre cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como o cristão faz negócio com a lente ajustada do Espírito Santo para manifestar o reino e tudo aquilo que Deus desenhou. E o episódio de hoje vamos falar bastante sobre esta palavra. Designer, desenhou, projetou, estabeleceu, criou uma marca. Então, o convidado de hoje, você já deve estar imaginando aí do que se trata o assunto, mas eu vou fazer um pouquinho de suspense aqui para te pedir antes o que os algoritmos adoram: curtir, comentar e compartilhar. Não deixe de encaminhar esse episódio. Certamente você conhece meia dúzia de empresários que, ao chegar ao final, você vai lembrar deles e dizer, puxa, essas pessoas precisam ouvir esta mensagem. Óbvio que a gente vai trazer também algumas provocações aqui para você pensar fora da caixa, e o nosso desejo e oração é que cada palavra que seja dita aqui seja levada pelo Espírito Santo e toque o seu negócio e ajude a mudar o ponteiro dele. Então, estamos prontos? Vamos nessa? Bem-vindo, então, Sérgio Garbi. Cara, uma honra estar aqui com vocês. Você estava falando agora aqui na introdução. E primeiro, cara, você está muito bem, hein? Como você falou agora, deu uma aula. Obrigado. Outra que eu refleti agora, toda vez que a gente vai falar algo ligado aos céus, trazendo para a terra, traz um temor no meu peito. E é um temor ali muito saudável, né? Para a gente conseguir realmente ser útil para todos que estão nos assistindo, nos ouvindo agora. Um prazer estar com você aqui. Tá? Obrigado pelo convite. Vamos nessa. Você vai saber hoje o que significa Cosmo Brand. Já ouviu falar dessa expressão? Cosmo Brand. Certamente você já ouviu falar sobre branding. Então vamos definitivamente aqui desmistificar o que é o brand, a importância dele, e você vai com certeza até o final desse episódio, então fica com a gente até o final, saber se brand é para você, certo? Temos esse combinado? Temos combinado. Então até o final você com certeza vai chegar à conclusão, o branding é para mim ou não é? É uma coisa cara? É uma coisa para empresas grandes? É um negócio internacional? É de comer? Então aqui a gente vai repercutir sobre isso, mas deixa eu dar as principais credenciais do Sérgio Garbi aqui, que ele é casado com a Karina, pai da Valentina, Cleo e Elô. Chloe, não erra Chloe, porque senão ela vai ficar chateada comigo. Perdão. Então vamos de novo, pai da Valentina, Chloe e Eloá. Muito bem. Esqueceu alguma coisa, Gabi? Não, é isso aí. Vou te chamar de Gabi aqui, né? Por favor. Ficar um brand mais diferenciado, né? Porque Sérgio, só quando minha mãe e minha esposa tá brava comigo, me chamam de Sérgio. Muito bom. Bom, Gabi, eu tenho uma tese aqui que já foi referendada por um neurocientista que passou por aqui, que é na adolescência que a gente recebe os inputs que, como empreendedor na fase adulta, a gente vai desenvolver. Você faz parte dessa estatística ou você tem uma história um pouco diferente? Não, eu faço parte. É um pouco
na pré-adolescência, eu tive uma situação na minha casa. Meu pai, empreendedor nato ali, e ele chegou para mim, pro meu irmão, e ele não tinha condição de nos manter na escola. Sim. Mas eu estudava no colégio federal e meu irmão no colégio municipal. Naquela época ainda dava para estudar e ficar tranquilo numa escola assim. O que meu pai disse para mim foi o seguinte, basicamente: eu não tenho condição de comprar um material escolar. E aí foi meu primeiro start para empreender através de uma vergonha. Então eu peguei um amigo meu, peguei os livros, peguei um mimeógrafo, peguei todas as páginas, todos os livros, fiquei ali as férias quase inteiras fazendo isso. Meu avô tinha uma pequena marcenaria ali de hobby mesmo, e eu fiz os livros, encadenei e tudo mais. Eu tinha uma mochila da Company, que era febre na época lá, uma mochila velha. No primeiro dia de aula, quando eu tirei isso da minha mochila, esses livros, eu tirei com vergonha, né? Só que aconteceu, todos os meus amigos e colegas da sala queriam o mesmo livro. E eu tive uma brilhante ideia, 2 dias depois, de começar a vender para eles esses livros. Certo. E eu acabei tendo esse meu primeiro impacto, que parecia uma loucura, né? Todo recreio eu recebia um monte de dinheiro ali, eles iam parcelando ali, criou, né? um negócio. mercado paralelo ali dentro do colégio. Mas empreender é sobre resolver problemas, né? Resolver dores, e você tinha então uma dor ali da família e prontamente... Eu acredito que o empreendedor raiz, ele resolve o seu problema para gerar a sua solução, para que os demais não sofram da mesma dor. Então, tem um acrônimo na palavra DORES, que eu amo, né? Que é Direção Organizada, Rítmica, Excelente, né? Que traz o quê? Soluções. As soluções já não é pra gente, é pro próximo. Você sabe, Gabi, que na minha pré-adolescência, falou da pré-adolescência, né? Os neurocientistas dizem que não existe, né? É a adolescência ali e depois a fase adulta. Na Bíblia também a gente tem essa divisão. Essa divisão. Mas óbvio que avançando aí, né? Nessa questão comportamental, tem essas pequenas divisões, mas ali mais ou menos com 7, 8 anos, além de vender pipa e limonada pra galera que jogava futebol na rua, eu tinha uma ideia, né? Eu estudava no colégio público e tinham vários problemas que, olha que incrível, com 7 anos eu já imaginava como poderia ser melhor o colégio, né? Já na minha adolescência, finalzinho ali da adolescência, eu criei um cursinho pré-vestibular, porque era uma escola pública, e eu percebia que muitos queriam entrar na faculdade e não tinham dinheiro para pagar um cursinho. Aí eu conversei com os professores e criei um curso preparatório para a universidade de sábado, e teve uma adesão máxima. Eu achei que esse ia ser o meu negócio. Bom, quis Deus que eu fosse por outros caminhos da tecnologia, né? Então, boa parte das empresas que eu tenho participação estão ligadas ao setor de tecnologia, mas eu realizei esse sonho, né? Quando já na fase adulta, num grupo de network, surgiu a oportunidade de comprar um cursinho preparatório para a OAB. Olha que interessante. Falei assim, essa é a minha chance de realizar o sonho. Comprei o cursinho, resolvi todos os problemas que tinham lá na escola antiga, questão de organização, de professor que faltava, etc. e tal, e depois vendi o cursinho por 3 vezes mais. Muito bom. Não é? E então, você nunca joga fora, né? A semente sempre ela vai brotar. Um momento, eu com 12 anos, eu juntei um dinheirinho, meu pai inteirou, e eu comprei um trailer, eu queria um trailer na praia. A gente fez um benchmark, foi empírico aquilo, né? E nós colocamos ele no Hospital do Fundão, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Porque só tinha 2 trailers. E tinha muitos médicos, muitos pacientes. Só que o trailer que a gente teve condição de comprar estava muito velho, estava acabado. E aí vem a questão da estética, da experiência, né? Meu avô me ajudou a reformar. Eu lembro que eu comecei com poucos sanduíches, né, mas com uma experiência de música, de atendimento, né, de um padrão de cultura mesmo e governo do negócio, mesmo sem saber que aquilo existia. E depois de 2 anos eu vendi o negócio, e só que aquilo já veio sempre dentro do meu coração, né? Aquilo veio... Toda a minha jornada veio acompanhando, porque era experiência, atendimento e excelência de cultura. Muito então, bom. Isso, toda a experiência. A minha esposa tem essa questão, né? Ela fez algumas faculdades, o trabalho dela é a união de tudo que ela estudou, tudo que ela exerceu na vida dela. Hoje
trabalha de uma forma compacta e toda a esfera é significativa para o atendimento que ela presta para o serviço, ou atendimento ao mercado, né? Sim. Você diria, Gabi, que esse foi a sua primeira experiência como empreendedor? Sim, sem dúvida. Tinha nome o negócio? Não tinha nome. Isso Mas foi, tinha experiência tinha de sobra. experiência, Tinha esse drive mental aí de gerar na verdade, uma experiência. os caras começaram, eles colocaram o nome. Isso já é branding também, né? Então não era o que eu falava que eu era. É o que as pessoas... Então, era o trailer do Serginho. Então eu não tinha nome, não tinha nada, eu só queria, na verdade, fazer aquilo dar certo. Muito novo também, né? 12 anos, 13 anos, 14 anos, ali para 15 eu vendi. Então, mas foi tudo muito rápido para mim. Então não tive essa experiência ali. Muito bom. E como é que o branding entrou na sua vida, Gabi? O branding, quando eu assumi uma marca no Brasil chamada Everlast. E aí era seu próprio negócio? Já era coletivo XYZ? Ou você era executivo de uma empresa? Eu era executivo de uma empresa, eu era diretor de produtos de uma empresa. E aí eu fui convidado a trazer uma solução de campanha global. Eu levei essa campanha para lá e competindo com vários licenses no mundo. E a gente ganhou a campanha. Tá? Virou a campanha global. E nisso todo mundo começou a falar, isso é brand. Eu com inglês péssimo, eu achei que eles estão me xingando, né? Que é isso? Depois fui atrás, não tinha nenhuma escola ainda no Brasil. Que ano que era, Gabi? Foi em 2003. Tá? E aí eu comecei, aí todo mundo falava, cara, o que você faz não é produto, o que você faz é branding. O que você faz não é produto, o que você faz é branding. Então, toda a parte, quando eu criava um produto, seja uma camiseta ou um copo, eu pensava sempre na experiência do usuário, como que aquilo ia... Que o produto, ele é mudo, né? Então, como eu trazia voz ali, alma e espírito pro produto, né? E quando você decidiu, então, que era hora de alçar um voo maior... E como dizem muitos, né, ter aquele frio na barriga e saltar, né? Porque o empreendedorismo, eu disse aqui em alguns episódios, que ele é muito parecido com fé, né? Ou talvez, puxando a sardinha um pouco para o lado nosso aqui do empreendedorismo, eu digo às vezes, Gabi, que não tem nada que exercite tanto a fé do que empreender. Porque você parte do nada e constrói algo, né, a depender da visão. Não é verdade? Você constrói algo muito grande, de muito impacto, mas você parte de uma visão e objetivamente de nada, né? E no decorrer dessa trajetória, você tem vários degraus e cada um exerce muita fé para você se desenvolver. Cara, assim, eu empreendo desde sempre, tá? Então, eu trabalhei em muitas empresas, mas mesmo trabalhando, esses dias minha esposa estava conversando com uma das pessoas que trabalha com a gente no coletivo, e ela falou, o Gabi sempre trabalhou muito bem nas empresas que ele passou e fazia sempre mais do que ele era contratado a fazer. Porque eu mesmo trabalhando como executivo de uma empresa, ou uma nacional ou uma multinacional, eu sempre sentia que aquele negócio era meu, pelo menos aquele lugar ali. Atitude de dono, né? Como diz o americano, né? Ownership. Exatamente, ownership. Então a minha história de empreendedorismo, ela não parou aí, né? Ela não surgiu agora. Eu com 17 anos, eu vim para São Paulo, eu sou carioca, eu vim com R$60 no bolso, depois eu tive a oportunidade de ter um pedaço de uma herança, eu montei uma marca de skate, uma marca de roupa, que deu muito certo, e depois nós vendemos essa operação. Depois eu montei uma outra operação que era na verdade uma agência de shoe design, que a gente desenvolvia tênis para algumas marcas, e também acabou indo para a parte de apparel, né, parte de vestuário, e na época não tinha copy, não tinha internet, a gente tinha um braço de jornalismo, onde a gente criava todo o storytelling, toda a narrativa de uma coleção simplesmente dita. E foi uma jornada muito louca. Essa empresa ela faliu. Depois fui para outros negócios também, mas sempre, até mesmo dentro de uma empresa, antes de realmente eu sair, agora não, agora eu prefiro ser cabeça de rato que caldo de leão. Isso foi uma frase que um pastor meu me disse um dia, eu me apropriei dela. Eu saí de uma multinacional, né, onde tinha marcas incríveis, marcas que a gente colocou no cenário nacional ali de uma maneira muito forte. E mesmo lá dentro eu criei uma house, que eu era sócio deles, que eu criava marcas para o mercado, né? Porque eles eram uma empresa de license, então eles tinham só marcas que eram adotadas, né? E um dia o pai chega e quer tomar, né, a paternidade. Vem resgatar o filho. Exatamente. O filho perdido. Ele fala, pô, meu filho estudou em Harvard, meu filho é loiro de olhos azuis, eu sou teu pai, né? Então deixa eu entender, então você teve aí essa incursão, essa jornada
faliu, né? Diz a cultura do Vale do Silício, lá de São Francisco, que se você não fale pelo menos uma vez, você não serve para empreender, né? Eu já falei umas 3. Então já está calejado, né? Já tá Pós-graduado. Pós-graduado, tá já na fase do doutorado aí, né? Quem sabe, né? E aí depois você foi para o mercado, foi ser executivo. Eu falei, eu prefiro agora, na verdade, aprender. A melhor faculdade para mim, assim, é muito legal empreender, tá? Mas eu acho que a melhor faculdade não é somente que você paga para aprender as grades, né, as inteligências, mas é aquela que você recebe para aprender. Que é trabalhar numa multinacional ou uma empresa de um porte maior e você está recebendo todo dia para aprender, né? Então eu fui para o mercado, eu respirei isso, mas como eu te disse, assim, todas as empresas, eu sentava diretamente com os diretores, eu tomava decisões como se a empresa fosse minha. Então foi um treinamento ali que eu tentei fugir, mas acabei não conseguindo fugir, mesmo trabalhando para outra pessoa, né? Uma coisa interessante observar aí, nesse ponto da sua história, algumas pessoas me procuram, né, que eu tenho a oportunidade de aconselhar, e elas falam assim, puxa, eu queria empreender, não tenho muitos falam, não tenho coragem, eu não sei por onde começar, e etc, né? E a pergunta que eu faço recorrentemente para a pessoa é, você está intraempreendendo? Não é? É isso aí. Se você não está com cabeça de dono, aproveitando as oportunidades e aí fazendo o corte para o teu cenário, uma multinacional ela é muito rica para você entender boas práticas. O que o brasileiro é ruim, né? Vamos combinar. Então ele empreende por necessidade, ele vai aprendendo na medida que surgem os problemas. E se a multinacional for, sobretudo americana, né? Tem ali os alemães também, não sou especialista, mas eu sei que alguns países são muito sérios, né, em processos, e empreender, escalar, melhor dizendo, prescinde de processos. Né? Então, quando você passa por este processo, ou você é processado ali na máquina de uma multinacional, você aprende muita coisa. Né? E a segunda pergunta que eu faço é, o que você aprendeu de boas práticas que você conseguiria reproduzir numa escala menor? E aí, às vezes, dá um nó na cabeça para mim, pergunta. Né? Isso, na verdade, é uma pergunta que é eu faço pergunta para mim mesmo todos os dias. Eu me pergunto. Essa é uma forma, meu modus operandi é esse, me perguntar o tempo todo. Então, uma das coisas que eu mais aprendi é entender processos de uma forma clara e objetiva. Então, se você não tem cultura, você não existe. Tá? Você está navegando num barco sem vela. E quando você fala de cultura, no sentido amplo, não só do ambiente, né, ali das 360. pessoas, das crenças, mas sobretudo a cultura de processo, exato. que você precisa porque cultura, ela tem que ser trabalhada, isso foi o que eu mais aprendi. Assim, a cultura é trabalhada para ser transformada em educação. Então, cultura que é dito, que é o sentido, que é ouvido, educação é o que é feito. E o que me interessa, na verdade, como um empresário, como um empreendedor, né, e como um líder, é executar. Mas não executar de qualquer forma. Então, quando eu entendo a cultura é um guia para eu executar com uma direção. Quando eu executo, e então a minha cultura se transforma em educação, automaticamente eu entrego experiência. Então, e a moeda, todo mundo fala de vender, mas você não vende nada, você compra. O que a gente está fazendo aqui agora com todo mundo que está assistindo a gente é comprando a sua atenção. Boa. E através de uma moeda chamada experiência. Então, se tem valor, tem experiência. Na hora que eu gero experiência, gero memória. Memória, lobo temporal medial. Lobo temporal medial, dívida de gratidão, porque ele está aqui armazenado. Então eu consigo aqui captar, falo, quando eu pensar em tecnologia, vou pensar em você. Quando eu pensar no movimento ali, na verdade, que vai ativar através das crenças cristãs o universo empreendedor, eu estou pensando no Tela. Então é isso que a gente tem que gerar no mercado. Experiências saudáveis e valorosas, né? Falando de experiência, vamos conectar aqui ao tema central, porque ele é bastante vasto, né? Acho que tem várias subcamadas e eu diria até, né, como alguém que estuda também sobre o assunto, não talvez especialista como você, mas tem sempre coisas novas a ser aprendida, né, a ser desenvolvida. Então vamos entrar aqui logo no tema de branding. Bora. E a primeira pergunta, né, alguns podcasts deixam sempre uma pergunta chave para o final. Eu já vou aqui acreditando na sua parceria aqui na audiência generosa para o Sérgio Garbi sobre brand.
é para todos os tamanhos, é para todas as empresas, e depois a gente vai emendar o que é a expressão que você cunhou, chamado Cosmo Brand. Mas vamos primeiro situar o que é o branding, né? Hoje, como você disse, né, talvez em anos 2000, pouco se falava no Brasil, possivelmente fora, já deveria ser difundido o conceito, né? Embora... né, eu tenho uma provocação aqui, esse eu vou guardar como suspense aqui. Eu até trouxe a Bíblia, né? Quem me acompanha já aí nesses 2 anos, né? Então a gente está completando no próximo mês 2 anos de podcast. Parabéns. Então você que já me acompanha há mais tempo sabe que eu nunca tive a oportunidade de abrir a Bíblia aqui, mas para o episódio de hoje eu separei aí de uma forma especial para você, né, fazer uma citação bíblica que eu achei que tinha tudo a ver. Fazendo um devocional hoje de manhã, eu falei assim: rapaz, não pode ser por acaso, né? Então vamos conectar lá com a conversa do Gabi hoje. Mas conta pra gente aí o conceito de branding, né? E de uma forma simplista aí que todas as pessoas possam compreender. Legal. Primeiro, assim, vou usar uma palavra que você acabou de liberar agora, que é o acaso. O branding elimina um acaso. Tá? Então, o branding, na verdade, é uma ciência ali que você facilmente transforma no estilo de vida. Então, a ciência que une propósitos, missões, valores, experiência, para gerar conexões e sensações. Tá? Vai gerar conexões e sensações? Não, você vai gerir as sensações. Então, você elimina um acaso. Então, de uma forma muito simplista, o branding é o espírito de uma empresa. Tá? Então, você tem ali uma empresa que tem um corpo, uma alma e um espírito. Então, o brand é o espírito. A questão da palavra branding, ela vem de marcar. Marcando. Empresas que marcam o mercado. Agora, é para todo mundo? Vamos melhor aqui organizar esse pensamento. É para todo tamanho de empresa? Sim, mas não é para toda mentalidade. Essa é a diferença. Eu posso aplicar numa pequena, numa micro, numa média, numa grande... Independente do segmento. Independente do segmento. Tá. Branding não tem segmento. Assim como também é transversal, assim como o branding não é mérito do setor de marketing de uma empresa. Aliás, só um parênteses, isso talvez, até ajudando aí a desmistificar, esse é um conceito muito difundido pelo departamento de marketing e cria uma confusão muito comum, né? Que brand é o que você faz de marketing, né? Não. E eu entendo que o brand, o marketing também está dentro do brand, mas é algo muito maior. Existe uma briga de ego no mercado quando a gente fala marketing, o que é certo, é o marketing. Agora é o seguinte, agora a gente está passando numa fase da humanidade que vai ter uma peneira muito grande no mercado empresarial. E só vai ficar quem tiver branding, tá? Quem tiver espírito, quem for guiado pelo espírito do negócio, tá? Que é o seu propósito. Então o que acontece? O marketing, ele sempre fala, você tem que investir em marketing, ou investir em branding, o empresário fica em dúvida, não, já estou investindo em marketing, mas vou te falar um negócio, se você não investir no seu branding, o marketing, você está marketeando o seu mercado, o teu commodity, o teu produto, o seu serviço, automaticamente você está investindo no seu concorrente. Tá? Então essa é a grande sacada da história. Então o que o branding faz? Hoje uma empresa madura, ou uma empresa, vamos falar nem de maturidade, vamos falar de uma empresa inteligente, ela vem fundadores e líderes, tá? Ou CEOs, fundadores e diretores, e branding. Porque o branding é marketing, movimento, vendas, comunicação, posicionamento, barulho, comunidade, tudo isso são ferramentas do branding. E você tem que usar isso de forma cirúrgica e inteligente ao seu favor, não ao favor do seu concorrente. Há também a questão do um mercado que não tem concorrente, ele simplesmente não existe. Então a gente tem que ficar esperto. Mas existe mercado que não tem concorrência? Não, por isso que quando uma pessoa vem fazer uma reunião comigo e fala, eu tenho uma brilhante ideia, essa ideia não tem mercado, não tem concorrente, quer dizer, eu falo, então me desculpa, você precisa agora construir mais uns 4 concorrentes para subsistir esse mercado, porque não existe um mercado sem concorrente. Sem dúvida. Então o brand, ele é para todo tamanho de empresa, qualquer empresa sim, mas não para qualquer mentalidade de empresário, tá? E você falou também sobre a questão da gente conseguir colocar isso no nosso dia a dia, né? Como uma base ali direta ali. Como que eu coloco isso no nosso dia a dia? Tá, a sua copeira tem que estar ligada ao brand da sua empresa, que a brand
o brand está ligado totalmente à sua cultura empresarial. Qual que são os seus credos, seus ritos, as suas defesas, suas fraquezas, o ponto forte do seu negócio. Então isso tem que estar muito fundido. É aquela história, o branding faz com que a tua empresa deixe de ser um saco de batata, onde você vê as diferentes batatas dentro dele e se torne um purê de batata. Então todo mundo ali tem que, é igual banda, Ramones, é Mike Ramone, Joe Ramones. Então é essa a questão, sabe? Você representa agora algo maior do que você. Então o brand faz com que você entenda que você é muito maior quando você vai se despir daquela vaidade, daquele ego, daquele egocentrismo, mesmo sendo às vezes o vocalista da banda, tá? Você diria que o brand de alguma forma está ligado ao propósito? Total. O brand sem propósito até é o tema, né, do meu livro. Sim. Brand de propósito. Então, o brand sem propósito, ele na verdade não existe. Porque o que baliza as decisões de um brand, né, que vai nivelar tudo e tem que ser balizado tudo nisso, é o propósito. Qual que é o propósito, o objetivo final? Isso faz com que as empresas também desistem no meio. Porque ninguém desiste no final que já realizou, no começo está com o maior tesão de fazer. É no meio da jornada. Então, se você não tem um propósito muito claro e muito fincado ali, né, a bandeira do propósito muito bem estabelecida, você vai desistir. Então, eu estou fazendo esse gancho porque exatamente para ajudar, né? O Sebrae diz aí que pelo menos 80%, 70 e poucos por cento das empresas no Brasil são de pequenos e médios, né? E aí, no dia a dia, né, o desafio do empresário é fazer a máquina funcionar. Sim. E talvez a desculpa seja, eu não tenho tempo para isso, né? Mas hoje o termo, acho que ajuda também, né? O termo propósito, ele pelo menos deveria estar muito mais difundido nas empresas de cristãos, né? Porque que Deus, eu quero que a gente repercute bastante aqui no podcast do Tela e na própria rede Tela no Brasil todo, né? Por que Deus te deu este negócio? Então, você precisa ter clareza para onde você está indo, com quem você está indo e o que você quer impactar. Sim. Isso, de alguma forma, são pilares do propósito. E aí, quando você fala de brand, fica mais fácil tangibilizar, porque senão eles colocam na conta do marketing. Exato. Não é? Exato. Que é o erro mais comum. É porque num organograma claro de um empresarial, você tem um branding guiando o marketing. Então, o marketing vai... Porque, assim, aquela mentira satânica mesmo ali, cara. Casa de ferreiro, espeto de pau. Então, se você deixar o marketing livre, ele vai vender aquilo que ele não tem para entregar. Ou ele vai comunicar melhor. Vou comunicar aquilo que não tem para entregar. Quando o brand deixa esse propósito muito claro, o marketing sabe exatamente o que ele tem que comunicar. Porque é fácil. O brand atrai a presença e o marketing envia a mensagem. Tá? Agora, quem guia o comercial? O marketing. Porque também o marketing comunica o mercado que ele está oferecendo ao mercado e o comercial só vende aquilo que ele pode ofertar e vender. Então é um organograma muito estruturado. A questão do propósito que você falou é muito incrível, porque você tem que entender o seguinte, o que age no teu coração, que fez você começar, possivelmente foi uma oportunidade, mas essa oportunidade ela vem maquiada de soluções próprias e dores, né, pessoais. Quando você fala oportunidade, você quer dizer produto ou serviço. Exato. Que é o core business, exato. O core de qualquer negócio. O que eu vou entregar. Sim, mas o que nós estamos falando aqui, que não é só disso, né? Não é só disso. Mas o empresário médio, ele só se concentra nesse miolo e esquece porque a programação, o peso, né, que a gente carrega como empreendedor é enorme. Só que eles têm que se orgulhar do trabalho dele, porque quem sustenta o Brasil não são os big players. Sim, são verdade. os pequenos e os médios. Isso não só no Brasil, no mundo. Quem movimenta a economia global são os pequenos, os micros e os médios empresários. Então, a gente tem um volume muito maior, né? Agora, os grandes players, incentivam, direcionam e exemplificam o mercado para que os pequenos de hoje se tornem os grandes de amanhã. Então, o único problema que eu vejo quando uma pessoa está
limitada ao fluxo, ao barulho, porque é muito frenético, é muito barulhento o mercado. Muitas vozes. Muitas né? vozes. Você tem que colocar o elmo, o capacete da sabedoria, Uhum. olhar para o alvo, abafar o volume externo e começar a aumentar o volume interno. Quando você começa a aumentar o volume interno, aí surge o brand no seu negócio. Porque não adianta você falar que todo mundo é uma marca, que toda empresa é uma marca. Você só se torna uma marca quando você descobre a marca que realmente você carrega dentro de você e qual é o que essa marca gerou para você executar nessa vida presente, chamada nosso momento, nosso presente, nosso tempo, né, espaço de vida. Ou seja, é um olhar para dentro para depois olhar para fora. Olhar para dentro para servir para fora. Muito bom. Porque se a gente não olha para dentro, a gente não consegue servir fora. Então a gente acaba entrando num automático. Sim. Né? A gente entra no automático e começa a se comparar, porque você começa a olhar para os seus concorrentes, para o mercado, toda hora você... Quantas empresas que você não sabe mais o que elas propõem para o mercado, o que elas oferecem, qual que é a solução que ela traz, porque cada hora ela está fazendo algo diferente. Sim. Né? Eu sou a favor de você ter braços descentralizados, complementares, né? Você construir uma hold com empresas complementares que viram que é um ecossistema retroalimentar, sou a favor disso. Só que, ao mesmo tempo, se você constrói negócios muito diferentes, você vai perder um negócio chamado propósito. Sim. E uma outra expressão, né, que está bastante na moda hoje é ecossistema, que é exatamente juntar coisas que se conectam para que você não seja um investidor, porque do contrário isso, nada contra, se esse for o propósito, você constrói uma hold e investe várias verticais. Mas aqui nós estamos falando de construção de marca, né, desenvolvimento de identidade. Quando eu falei olhar para dentro, né, combina com o que você disse, porque quando eu olho para dentro, eu preciso ter uma identidade firmada. Exato. Para poder servir, porque no final, o empreendedorismo ou a cosmovisão bíblica de um empreendedor cristão tem que ser servir. Exato. Não tem opção. Mas isso tem que ser a cosmovisão de qualquer empresa, qualquer marca. Você acredita que é transversal a qualquer marca, independente sim. de Você pega uma marca de roupa, ela tem que servir. Né? Então, como agora é outra coisa. Agora, como eu construo uma marca real, autêntica, uma marca viva, para transformar uma camiseta em um órgão. O que é isso que eu quero dizer? O cara esqueceu de usar sua camiseta e ele volta para casa para colocar. Porque ele se sente sem um rim. Aí isso se transforma o quê? Uma mera marca numa love marca. Aí é outra coisa. Aí você tem mais significado no mercado, você gera um sinônimo de uma causa, e isso gera um movimento, né? Hoje, Gabi, nós estamos vivendo a era da economia da atenção, como você citou aqui, e boa parte do responsável por isso são as redes sociais. O lado não tão bom dessa história, né, fazendo aí uma referência, o lado negro da força, é que tem uma alta exposição à questão de marcas de luxo, mas no sentido de autopromoção, de ostentação. Isso cria ou corrói, pelo menos, o padrão mental, a saúde mental dos consumidores sob certo aspecto. Nada contra, né? Nós brasileiros gostamos de algumas marcas incríveis de carros, né? Viagens, etc. E tal. Então não estou sendo aqui mentiroso no sentido de dizer que eu não gosto de algumas coisas que são acessíveis dentro daquilo que Deus me permite. Mas estou colocando, o meu ponto de um lado você tem esta economia da atenção batendo muito forte nessa questão da ostentação que desconstrói a saúde mental. E do outro lado você tem a construção de algo que você chama de brand humanizado. Como coexistir isso num mundo onde esse lado negro da força, ele é poderoso, tem muito dinheiro envolvido, ele contrasta com esse lado, vou chamar branco da força, para poder criar um equilíbrio, um caminho do meio saudável para as empresas, né? Porque eu já ouvi, só para fechar aqui o ponto, né? Você ouve vários influencers dizendo que você tem que copiar marcas de luxo que você minimamente vai se dar bem. E eu vejo isso que é um caminho ruim, né? Porque você está... Primeiro que você não tem o propósito da marca. E segundo que você está copiando alguém que não é talvez a sua essência, a sua identidade. Até pode gerar resultados financeiros. Mas como é que fica aquilo que Deus te confiou?
essa questão do marketing de ostentação, ele sempre existiu, tá? Aqui tem mais exposição por conta das redes sociais. O digital trouxe isso, explanou muito isso. A sombra e a luz, né? Então, como que eu lido com a sombra e a luz? Nós somos uma mistura da sombra e da luz. Dentro de cada um de nós tem a sombra e tem a luz. É uma escolha, tá? Essa questão de copiar, eu te pergunto, você tem outra pessoa com o mesmo DNA que o seu na Terra? Com certeza não, tá. Absolutamente. Então, quando eu copio alguém, eu estou simplesmente, como um empresário cristão, tá? Vou falar agora exatamente como empresário cristão. Como empresário cristão, eu estou negando aquilo que foi confiado por Deus na minha vida. Então, quando eu estou querendo fazer o que o Eduardo faz, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou deixando de atender ou servir milhares de vidas que nasceram para ser servidas por mim, pelo Garbi. Não por você. Mas como Deus precisa levantar alguém para fazer aquilo que às vezes você deixa de fazer, ele vai levantar você para fazer. Mas com certeza você não vai fazer com a mesma maestria que eu nasci para fazer. Então uma marca que na verdade eu não vejo, a culpa nunca é da marca. Tá? A marca pode até ver isso de forma positiva, com uma visão de lucro. Tá? Mas ela, a curto prazo, ela é destruída porque esse dinheiro não vai conseguir trazer crescimento para o brand, para o posicionamento, para a marca em si, para o negócio. Exemplo, existem marcas que eram marcas de luxos que que a gente usava, tá? Que hoje eu não coloco aquele carro na minha garagem, porque aquele carro hoje ele é representado por uma bandeira que não representa a minha bandeira. Então eu não coloco na minha garagem a minha essência. Perfeito. Então aquele label ali, ele não tem mais um crossover com o meu label pessoal. Então a minha etiqueta, a minha essência não bate mais com o quê? Com a marca? Não. Com quem representa a marca no nosso país. Então tem marcas de óculos hoje, marcas de polo, que não dá mais para usar. Porque, e a questão de ostentar marcas, mostrar marcas, também é uma questão que beira hoje o cafona. Então hoje tem aquela questão que tem um termo do New Old ali, né, que a gente traz muito o novo velho, né, aí o minimalismo. Hoje estava até brincando a minha esposa, ontem nós chegamos ali para comemorar o nosso aniversário de casamento no hotel. Parabéns para vocês. Obrigado. Completamos boldas de seda, né? Muito bom. E até aí, um ano já vale, eu digo que a vida é celebrar, né? Exato. Celebra um mês, 6 meses, exatamente. 10, 12, 25 e usando isso é legal, celebrar. Então, como a gente consegue celebrar algumas marcas, e essas marcas também são celebradas pela nossa celebração, e outras caem no mar da escuridão. Mesmo tendo um potencial, mesmo tendo uma história que vem da Itália, que vem de não sei o quê. Por que isso? Porque, na verdade, não teve um guardião de marca. Vamos aqui traduzir para todo mundo que está ali. Um guardião do propósito. Okay. Quando você não pode mais exercer em todos os continentes ou em todas as esferas esse papel, você tem que treinar pessoas para fazer isso. Por isso que hoje existem marcas de luxo de carro esportivo, que eles vão lá e toma o carro da pessoa. Sim. Ele tira o carro do cara. Ele paga 2, 3 vezes mais o valor do carro para tirar o carro da garagem daquele cara. Aquele cara não representa a marca, a essência da marca, né? Então hoje, assim, as redes sociais, ela é um lugar de relacionamento. Eu acredito que quando você não atingiu uma maturidade, uma envergadura de maturidade suficiente para entender isso, você pode cair nessa armadilha. Mas quando você já atingiu isso, você simplesmente desvia. Você vai desviar. Então eu acho que esse movimento de copiar algo para parecer que sem ser, é péssimo, mas ao mesmo tempo eu também defendo muito que não basta ser bom, tem que parecer ser bom, mas para parecer ser bom você tem que ser autêntico, e autêntico muitas vezes soa esquisito pro mercado. Eu uso blaze e tricô de chinelo, e para muita gente fala, não faz sentido o cara estar de chinelo, o cara tinha que estar de bota, de sapato. Eu uso isso, que para mim é muito mais valioso o conforto, e até mesmo um pouco do meu arquétipo ali, um pouco do rebelde, trazer ali a questão do lenço pendurado no meu look, porque eu venho do skate, né? Eu venho da rua, eu venho da arte, eu venho da música, eu venho de um pouco do movimento de revolucionários, né? Faz parte da sua história. Da minha história, da minha essência, da minha verdade. Então,
é isso. Nunca negocie você como empresário, como dono, líder de marca, a sua verdade para querer viver a verdade alheia, porque isso realmente vai te deixar louco. Então você fala de Cosmo Brand, né? Voltando esse ponto aí, como é que você mistura? Porque Cosmo tem a ver com a visão do mundo, né? E como cristão, o teu livro vai falar sobre isso, né? A gente já fala sobre o livro, o lançamento e tudo mais, para quem quiser aí esteja nos assistindo ou nos ouvindo, continuar essa conversa aqui, que eu tenho certeza que vai agregar muito ao tua compreensão, né, do teu negócio. Como é que você mistura, então, essa questão de Cosmo Brand, né, ou Cosmovisão, ou Brand, com a Bíblia? Porque o teu livro fala sobre isso, né? Aliás, já vamos fazer esse serviço aí. Comenta aí quando que vai acontecer o nome do livro e quando que vai acontecer, olhando para essa câmera aqui, a sua. O livro, ele se chama Brand de Propósito, tá? Ele é um livro intencional. A missão desse livro é fazer com que você entenda de forma muito clara, muito prazerosa o que realmente é o branding e o que esse poder, né, essa inteligência pode contribuir não somente nos seus negócios, mas na sua vida pessoal. O subtítulo, ele é inspirado, na verdade, esse livro, no maior manual de sucesso do universo, que é a Bíblia. Ele vai ser lançado agora dia 24 agora de julho. É isso, né? Tipo, como é que acessa o livro? Vai estar na pré-venda na Amazon ou em alguma editora específica? O meu sócio na editora, a gente montou uma editora, meu sócio está colocando nas listas, provavelmente vai estar na Amazon também. A versão digital, a gente está numa discussão se vai ter o grande diferencial que cada final de capítulo a gente tem alguns exercícios, algumas tarefas ali realmente. Legal, o livro, ele é feito, cara, você que comprar o livro, escreva no livro, cara, deguste, arranca a página, colhe ele no seu guarda-roupa, sabe? É importante você viver aquilo ali, né? Então, repete a data de lançamento do livro. 24 de junho. Julho. Então, também pode acessar o seu perfil no Insta, de lá tem mais informações. @Sérgio Garbi, lá tem o link, tá na bio agora também de um projeto novo que a gente vai oferecer para vocês, e o livro também vai entrar o link agora também, já vai entrar lá. Só para fechar essa questão do Cosmo Brand aí, quando você fala a luz, né, o lado branco da força, você também está querendo dizer que esse é o caminho do brand humanizado. O que surgiu essa minha tese? É uma tese minha já de uns 8 anos, do Cosmo Branding. E eu comecei a falar mais do Cosmo Branding, não foi nem somente por conta da tese, que está ligada ao cosmo, ao universo, à visão mesmo, a visão bíblica, mas foi para me diferenciar. Exatamente o que eu fiz a vida inteira. Quando eu era skatista, se você saísse para andar de skate comigo de boné, eu tirava o meu boné. Porque eu não gostava de ficar igual. E outra coisa também é uma estratégia de aumento de percepção de valor. Porque quando você fala de brand, a agência de brand, aí vira várias agências. É igual o doutor que coloca o DR ou DRA antes do seu título da clínica, e aí você começa a mensurar o comparativo, né? Sim. Doutor João, doutor Paulo. Então, vira commodity. Commodity. Né? Então, exatamente isso aí. Eu tirei, eu saí, então a gente trabalha assim, numa esfera do branding, a gente está além do branding. Então a gente está acima do branding. Então nós não trabalhamos simplesmente com brand, nós trabalhamos com Cosmo Brand, que a gente ativa o empresário para o empresário ativar seu negócio e gerir os seus desejos, né? Então o Cosmo Brand, ele está ligado mesmo uma determinação intencional de construção e execução e construção de lastro também, e construção de legado. A tese, dentro da tese ali é muito interessante porque eu trouxe o sistema solar mesmo como analogia ao segmento que cada uma de vocês como empresário, empresa, negócio atua. Então dentro do teu segmento, o segmento da saúde. Então existe ali um plano solar e existem os planetas. Então os planetas são basicamente as empresas. E cada uma das empresas, quando realmente ativa a essência do brand no seu negócio, se torna um planeta complementar para que o sistema solar rode com eficácia, com equilíbrio, né? Então você deixa de ter concorrentes. Então isso é uma das grandes forças da tese, e tese foi muito validada em várias empresas, né? Vários cases de sucesso que a gente teve, empresas nacionais, internacionais, e traz sim a questão da humanização, né? Então é o poder da fala e da execução
direcionado pela fé, que é o que eu brinco ali. A fé é você entrar num quarto escuro, com uma arma na mão, os olhos vendados e tem um alvo. Você não sabe onde está o alvo, mas você tem a certeza que para onde você atirar, você vai atingir no centro do alvo, né? Muito boa a analogia aí. Então, só para fechar essa questão aí da tua tese, né? Então, além do livro, você também está oferecendo agora uma imersão que vai ser 25 a 27 de agosto deste ano, aonde os empresários vão poder degustar ou ser mentoreados por você. Isso? Como é que foi? Conta um pouquinho de qual é o processo que você desenvolve ali. A gente tem um método, tem 3 pilares ali complementares na nossa empresa, que a nossa cultura trabalha em cima disso, que é a identificação, apropriação e ampliação. E a gente vem a questão ali muito forte do nosso braço de educação empresarial, né, de ativação. Então, a gente valida, é um momento, uma ambiência muito gostosa mesmo. Vai ser a primeira edição que eu vou fazer no auditório dentro da minha empresa. Legal. Porque antes o meu auditório era só para treinamento interno, para apresentação de negócios, vocês conheceram a minha empresa. Então agora eu vou abrir dia 25, 26 e 27 de agosto desse ano. O primeiro dia é um dia incrível, que é um dia de ativação mesmo, é um dia que a gente tem muita provocação, é um dia inteiro de hot seat, onde todos os empresários ali se conectam de uma forma intencional. Não basta você ter o valor da inscrição, você tem que ser selecionado por nós e sim, depois, na sequência, ter o valor para abrir a porta, né, de acesso. Então, a gente identifica ali, então, no primeiro dia, todos os pontos fracos, todas as deficiências e também toda a parte de potência, a parte da luz de cada negócio ali presente. E no dia seguinte, ali no segundo dia, a gente já vem com a parte de apropriação, né? Então, eu faço uma analogia assim, eu identifico quem é Jesus e me aproprio do que ele fez por mim. Então agora eu me aproprio do que eu nasci para fazer, do segmento que eu nasci para servir, né, ali, e do posicionamento inegociável que eu preciso ter no meu negócio, né? Tudo guiado, nós somos uma empresa de negócio, né? Nós somos um ateliê de negócio guiado pelo Brain, então todo o processo ali é uma experiência muito legal. Eu prefiro que as pessoas experimentem, e só 50 empresários, então é um negócio muito seletivo ali. Eu entendi que então, talvez fazendo uma diferenciação de outras imersões, vivemos um tempo de muitas imersões, né? Mas eu entendi aí pela sua fala que era muito mais hands-on do que palco, teoria, exposição. 75% da nossa imersão ele é importante. Mas eu, Eduardo, gosto mais de hands-on exatamente por isso. E lá é 70% da hands-on. No segmento de inteligência artificial, a gente utiliza o termo estudo de caso. É uma riqueza muito grande, porque você debruça sobre um assunto real e melhor que seja sobre o meu assunto, a minha empresa. Exatamente. Acho que o valor... Edu, é falar menos da gente, falar de nós. Então ali a gente é todo ouvido, braços ali mesmo, inteligência, cérebro, para fazer com que toda empresa que passe pelas nossas imersões, ela se torne um grande case. Tá? Então que ela viva de forma mais saudável, que ela seja mais livre, porque a prosperidade não é o quanto você tem na sua conta bancária. Prosperidade é a liberdade. Então a gente faz com que o empresário e a empresa se torne uma empresa livre para fazer aquilo que ela nasceu para fazer. Então 75%, tem mais de 21 ferramentas que a gente aplica. Então 75% da imersão ela é prática. É mão na massa mesmo ali. Isso é muito bom. Então isso é muito bom, porque aí você consegue colar melhor, né, no seu cérebro ali e aplicar. Que minha intenção é que quinta-feira, depois da imersão, a gente já comece a aplicar nos seus negócios. Sim, essa é a melhor parte. Exatamente. Né? A ativação ela é legal, mas ela vai até o domingo de noite, né? Porque na segunda-feira volta todos os problemas, né? Mas você sair dali com ferramentas e ter já exercitado, eu acho que me parece encarar um o cenário real, né? Você encara o cenário real, porque isso não adianta. A emoção vai vir, nós temos momentos de ativação bem legais na imersão, só que se o cara só fica no plano da emoção, quando vier a razão e o peso do mercado, o cara não aguenta, né? Engole fácil. Engole né? fácil. Bom, se você ainda está se perguntando aqui, né? Mas ainda falta alguma linha de compreensão, e eu quero te ajudar fazendo a seguinte pergunta para o Garbi aqui. Se você fosse dizer para uma criança de 7 anos, né?
já conceituamos aqui, né? Que é um termo provavelmente do inglês, brand, marcar. O brand veio sabe o metal, o carimbo do gado? Sim, sim. É esse ali, ele se chamava branding. Então é na Europa, tá? Então Sim. vem da Europa, não vem dos Estados Unidos. E aí depois veio falando. Então a marca que tem brand, ela marca o mercado. Então ela é marcando, né? Se for traduzir, é marcando. Né? O ING é marcando. Exatamente. Se você fosse dizer para uma criança de 7 anos, e aí vou adicionar aqui uma provocação para você, para colaborar com a nossa audiência aqui, alguém que esteja pensando, poxa, mas de novo, eu vou insistir na questão de investimento, né? É uma questão de visão, mas como pequeno empresário que talvez não consiga num primeiro momento contratar uma agência ou uma empresa que vai desenvolver tudo isso, talvez as datas não se encaixem, mas para a gente poder servir e abençoar, né? Como ela pode começar essa jornada, porque eu diria que é uma jornada, o brand não acaba nunca, né? Tem a ver com visão e com legado. Exato. Mas então, dividindo aqui, como é que você explicaria o brand para uma criança de 7 anos e que dica prática você daria para os nossos empresários e empresárias para poder já aplicar hoje ainda no negócio deles? Tá. Vamos começar com a questão da criança de 7 anos, tá? Então eu tenho 3 filhas, eu tenho uma exatamente com 7 anos de idade e ela sabe exatamente o que é brand porque eu consegui explicar para ela, eu vou usar a mesma analogia que eu usei para ela. Então a gente vai numa loja, o brand veio primeiro sendo anunciado pelo marketing. Então você está aí na sua televisão, vendo aí um canal do YouTube de alguma galinha pintadinha, Superbook, algum canal ali cristão. Eu espero que você, como pai, direcione seu filho para assistir canais legais. Sim. E aí você tem produtos, né, desse canal. Então, o brand é toda a experiência, toda a sensação. O que você tem sentido quando você assiste um episódio desse canal? Então, você vê um desenho que você gosta. O que você sente quando você vê esse desenho? Isso é branding. Mas também, o brand faz com que você crie vontade de participar de uma jornada. Então, às vezes, esses canais têm shows. E você quer chamar o seu pai para te levar nesse show, para poder experienciar, ou seja, experimentar de perto, tocar, sentir o cheiro. Então isso é branding, tá? Até chegar ao ponto que quando você sair do show ali, vai ter uma lojinha vendendo um bonequinho do personagem desse canal. E quando você pegar esse bonequinho, tem uma embalagem. Você vai abrir essa embalagem, você vai pegar e vai ter um cheiro, vai ser toque, vai ter textura. Tudo isso é o branding. Então, o branding, na verdade, é uma marca que faz sentir. Então, uma marca que te faz sentir, ela tem branding. Isso para criança de 7 anos, né? Muito bom. Outra pergunta, você falou do... Que dica prática você poderia dar para os empresários aplicar hoje? Tá. Você, olha, a data da imersão não casou, ou eu já até tentei, né? Porque, de novo, né? E aí, aqui eu acho que vale sempre uma dica, uma boa prática, né? Procure saber os cases que as empresas que estão se propondo a te oferecer qualquer serviço. Sim, né? sim. Acredite menos no PPT e tente entender um pouco mais o legado, a história que a empresa traz. Ali, né? Exatamente, porque eu acho que isso, de alguma forma, te direciona a decisão. 100%. Então, eu particularmente já conheço um empresário que fala assim, cara, eu investi... contratei uma empresa e ela não me entregou nada. Falei assim, mas não é possível, né? Não, eles vinham com um questionário toda hora. Falei, mas você não participou do processo? Eles queriam parar tudo, fazer pergunta para todo mundo. Pô, queria que parasse a produção. Falei assim, poxa, mas isso faz parte do processo. Né? Mas aqui, de uma forma bem objetiva e simplista, talvez, que tipo de ações práticas, 2 ou 3 dicas que o empresário poderia, pequeno ou médio, poderia já começar essa jornada aplicando a sua empresa, pensando em brand? Primeiro eu quero presentear todo mundo ali que estiver assistindo. Vocês vão escrever ali, vocês vão escrever ali um comentário, eu quero, tá, no vídeo, e eu vou compartilhar ali com todo mundo um artigo chamado O Poder do Branding. É um artigo curto, você vai ler muito rápido ali, vai dar nem 5 minutos de leitura, você vai entender. Mas a dica é o seguinte, existe 2 grandes ativos no negócio, tá? O primeiro ativo e mais importante para mim numa empresa são as pessoas, e o segundo grande ativo é a marca,
tá? Então, o cara não tem o dinheiro. Você não precisa de dinheiro para começar a fazer o seu brand. Você precisa o quê? Se orgulhar da sua mensagem. Então, uma dica é, nunca queira viver a mensagem alheia. Tá? A história, a experiência que você viveu é um grande insumo para você temperar o brand da sua empresa. Então, todos aqueles déficits, às vezes eu não tenho dinheiro, a dificuldade, conversas difíceis geram dias fáceis. Então, você precisa entender e encarar isso. Então, uma dica é, cara, use as redes sociais de forma orgânica e gratuita para expressar a sua mensagem. Não coloque nas redes sociais apenas um editorial, uma linha de conteúdo que vai fazer com que a sua empresa se torne uma empresa fria. Traga proximidade. Outra coisa, você como líder, uma das maiores tendências de 2025 de branding é o branding CEO. Tá? O que é isso aí? É o CEO, na verdade, influencer. Então o brand do CEO é a cara. As pessoas não compram produto e serviço, elas compram uma grande causa. Então a terceira dica era essa: defenda uma grande causa, mesmo que para muitos seja esquisito, mas acredite nessa grande causa, que ela vai se transformar de uma forma muito rápida em um movimento, porque existe milhares de pessoas abraçando e acreditando nessa mesma causa que você, mas não tem alguém para liderar essa iniciativa. Muito bom, vai gerar um ótimo corte aí. Você pode voltar a anotar aí o nosso desejo e oração que você coloque em prática aí, porque eu acho que existem dicas simples, né, Sim, Gabi? simples. E que podem ser muito efetivas. Não tem um celular. Às vezes o cara fala assim, não tem um celular bom, não tem uma câmera. Não interessa, grava e posta. Coloca lá, compartilhe. Então, compartilhar é a melhor forma de multiplicar a sua mensagem, né? Mas acho que todo mundo tem um celular, né? Tem um dado aí que eu vi recentemente, que o Brasil tem... se todos os brasileiros tivessem celular, teria 2 celulares. Eu não sei como é que é essa conta, né? Tem mais celular do que gente, né? Mas eu acho que está ao alcance aí, é o poder da ação, né? Sair da posição de vítima e ser protagonista da própria história. Uma coisa que é legal assim, a palavra brand é marca. Né? Então branding é a marca em ação, em movimento. Boa. Então se você não tiver movimento, você vai ficar estagnado. Estagnado é uma coisa fácil. Aí você facilmente é eliminado do jogo, né? Ou fica sofrendo, vendendo só preço. Exato. Só produto. Mas eu vou pegar o seu gancho que você falou, cada um tem uma mensagem, não é? E aqui, cumprindo o que eu prometi no início, né, eu vou ler um trecho da Bíblia aqui que tem a ver com essa questão da mensagem. Acho que a única mensagem universal é a mensagem de Jesus Cristo. Você concorda comigo? Concordo. E aqui eu vi também, de alguma forma, uma base bíblica para brand, sabia disso? Muito bom. Está em João 17, então você anota aí, acompanha comigo aqui, eu fiz algumas anotações aqui e eu vou ler alguns trechos, acompanha comigo, depois o especialista vai validar aqui se ele consegue enxergar a brand. Então, aqui no texto de João 17, eu entendi, né, com essa ótica de brand, que Jesus, do que ele está falando, né, a mensagem dele, ele está construindo algo e no mesmo texto ele está posicionando, localizando na linha do tempo e fortalecendo a identidade para construir um legado. Vem comigo. Olha aqui, ó, João 17, a partir do versículo 2. Então ele diz o seguinte: manifesta o glorioso esplendor do seu Filho, para que o Filho, por sua vez, possa manifestar o teu glorioso esplendor. Ou seja, Jesus manifestando, né, a marca de Deus. Você designou responsável por toda a humanidade, aí por isso a transversalidade da mensagem, né? Para que ele possa dar vida real e eterna a todos que lhe deste, ou seja, missão, propósito, né? Eu te glorifiquei na terra ao cumprir até o último detalhe. Eu gostei dessa parte aqui, último detalhe, até frisei, porque se você não constrói alguma coisa pensando nos detalhes, você de novo é mais um. Exato. Né? Aqui mostra o cuidado, né, em que Deus tem de pensar nos mínimos detalhes. Eu manifestei teu caráter em detalhes, ou seja, ele está repetindo aqui, né? E eles agora sabem, sem sombra de dúvida, a sua mensagem
que me deste, eu transmiti a eles. Ou seja, precisa ficar claro, né? Eles precisam estar entendendo. Eles a receberam e foram convencidos. Atraídos. De modo que eles possam ser um só coração, aí é o propósito, né? E uma unicamente, assim como nós dois somos um só coração e uma só mente. Finalzinho aqui, ó. Digo estas coisas para que o mundo ouça, né? Então precisa ser dito, precisa ser ecoado, né? Precisa ser repetido, precisa ser percebido, para que o meu povo possa experimentar. A gente falou bastante a palavra, não é interessante aí? Você falou bastante hoje, talvez uma das palavras que você mais falou foi experiência, experimentação e tudo mais. E que para que o meu povo possa experimentar minha alegria neles completa. Olha que poderoso isso, Gabi. Faze os santos consagrados com a tua verdade, tua palavra é a verdade que consagra. Assim como me destes uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Ou seja, a construção de um legado, né? O alvo para todos eles é tornar-se um só coração e uma só mente. Cara, Deus, ele é o pai do brand, né? Sim, então, aqui João 17 está dizendo isso. João 17, foi muito legal, eu fiquei agora, cara, de cara que você trouxe essa passagem, porque eu nunca tinha me atentado, e ele é totalmente dentro do... tem muita, cara, aderência à tese do Cosmo Brain. Então, a questão de você conseguir ser visto de forma clara, objetiva, atrair as pessoas, comunidade, né, para gerar um movimento que, na verdade, vai resultar num legado. Esse legado é uma defesa comum, né? A gente estava falando um pouco tempo atrás de falar quanto tempo, mais ou menos, leva para fazer um brand a vida inteira. Sim. E se você tiver ou talvez aqui no caso a história da humanidade inteira. Então, é isso que eu ia falar. Você constrói no seu negócio um trabalho incrível, a vida inteira construindo seu branding. E se você fizer um bom trabalho, alguém vai continuar, porque esse outro alguém vai ter a mesma visão de mundo que a sua. Então, Cristo, ele vem sendo mesmo, trazendo de forma, em carne, né, e osso, a materialização dos detalhes divinos na Terra, para que ele seja exemplo, né? E ele fez o quê? Ele trabalhou sempre em detalhes. A forma que ele se comunicava, os desígnios, né? Que quem não sabe, o desígnio é design. Então, os desígnios que ele criou ali, a direção que ele deu. Então, cara, um brand bem feito é realmente para exercer isso aqui. Para que possa ser visto com um propósito. Para que esse propósito possa servir como uma lamparina. Sabe, essa lamparina possa brilhar como uma estrela. Então, a sua marca, a sua empresa, ela tem esse lugar desenhado por direito. Só que muitos de nós achamos muitas desculpas, né? Criamos muitas desculpas, criamos muitos obstáculos que às vezes nem existem. Como a gente falou, como eu começo mesmo sem dinheiro, a gente deixa de ocupar esse espaço que é seu por direito. Então se você ainda está em dúvida, minha contribuição aqui, foi incrível. João 17, leia, medite, quem sabe aí todos os dias até você incorporar o nosso maior modelo, que é Jesus Cristo. Maior modelo. Muito bom. Gabi, como é que está a sua visão aí de inteligência artificial? Nós temos um patrocinador, um apoiador aqui, que aliás, deixa eu agradecer aqui, Wings Group AI. Se você ainda não está vivendo a inteligência artificial, você está perdendo tempo, e isso também reflete no branding, né? Na questão de estratégia, do desenvolvimento, né? Eu costumo dizer minimamente aqui que a inteligência artificial, ela economiza tempo, portanto dinheiro, e te possibilita escalas de processo que às vezes te custaria também muito dinheiro. Muito. Né? Então, não deixa aí a despeito de, se você for contratar o serviço da Wings ou de qualquer outra empresa, acho que super vale a pena você pegar o teu time, parte do teu time, e intencionalmente reservar 30 minutos, 1 hora talvez, por dia, não por semana, porque é muito pouco, né? Se você conseguir reservar o teu time aí
30 minutos, né, para cada um se desenvolver na sua área. Então dá para cada colaborador pensar, né, ali aquilo que nós falamos aqui, mentalidade de dono, né? Pensa o teu departamento, pesquisa, né? Não vai no Google, vai no Perplexity, em outras inteligências artificiais que devolvem melhores resultados. Existe, inclusive, Gabi, um site muito legal, que é em inglês, naturalmente, né? Para tudo existe uma IA. Então, está resolvido, né? Você tem dúvida se para o teu departamento existe uma solução de IA, com certeza, posso te garantir que tem. Né? Cria aí um fórum, não é uma ideia boa? Cara, eu acho incrível. Transversal aí, e aí você vai desenvolvendo para não cair no mesmo problema do brand, do empresário que eu citei. Ele terceirizou algo que dependia da construção conjunta, coletiva, né? Ainda que você contrate novamente a Wings Group para poder economizar alguns processos seu, te dar escala, economia de dinheiro, ou qualquer outra empresa aí de inteligência artificial, é importante que você participe do processo. Tá correto? Corretíssimo. Na verdade, a inteligência artificial ela é uma moeda que compra mais tempo de vida, né? É isso aí. Então, enquanto eu automatizo o meu negócio, meus departamentos, é muito interessante que você falou também dos donos, né? Que realmente é isso. Cada head de setor, ele é o dono do setor. Sim. Então, ele é dono de partícula ou de parte da empresa. E a inteligência artificial, cara, ela hoje não é também você usar ela para fazer aquilo que você tem que fazer. Você faz a sua parte e ela é um baita assistente para você, acelera demais tudo. Então acontece que eu posso agora, nesse exato momento, a minha empresa é automatizada. Então nesse momento eu estou aqui, eu tenho uma infraestrutura menor, automaticamente você aumenta sua liquidez como empresário. É isso aí. Eu deixei de humanizar? Não. Eu tenho agora a inteligência de humanização mais ativa através da tecnologia no meu negócio. Então hoje eu tenho assim os sinalizadores, os dashboards, cara, toda a parte de sistema muito mais claro que na palma da minha mão eu consigo em qualquer lugar do mundo estar gerindo o meu negócio e ganhando tempo. Então ontem mesmo, foi ontem, sábado, eu estava em reunião na minha empresa ali, entramos ali 6 horas da tarde, ali, presencialmente lá na nossa empresa, e a gente estava desenvolvendo com IA toda uma jornada nova. Mas a IA fez tudo para você? Não. Eu tenho toda a direção, todo o prompt, tudo certinho, tudo organizado, para pegar aquilo que na verdade eu já tinha criado e trazer de forma mais clara para o mercado. Então isso é muito bom, assim. Eu acho que a inteligência artificial é muito ampla, né, cara? Então as pessoas pensam que é só um site de busca ou cria aí para mim uma copy, um post. Não, cara, se você está usando a inteligência artificial só para isso, me desculpa, você está menino, você precisa evoluir. E para você evoluir, tem que investir tempo, tá? Então é isso, no mínimo 30 minutos por dia, cara, no mínimo. Fazendo um trocadilho com a expressão que você usou, né? Ampla. Eu gosto do conceito de inteligência amplificada. Porque e amplificável, né? Na essência é isso, né? Não é que ela vai fazer necessariamente por você. Existe, né, aí aí talvez seja um tempo para um outro podcast, mas hoje o ano 2025 definitivamente foi já colocado como o ano dos multiagentes. Sim. Então, o conceito de agente hoje ele pode ser superior ao atendimento humano, porque é 24/7, tem uma base de dados que um ser humano não consegue, você tem turnover, etc. e tal. Mas o ponto é esse daí, né? Então, se você não necessariamente ela vai substituir a sua função, mas ela vai te dar um poder de fazer muito mais coisa e para te também deixar mais humano, estratégico, né? Eu gosto muito, desculpa te interromper, mas assim, eu gosto muito da questão da gente ocupar o espaço que é nosso. Isso aí. Nós somos, né, feitos pelo Criador, nós somos seres criativos. Então toda a função algorítmica a gente pode destinar para a inteligência artificial. Tá? Agora, as criações, as visões, cara, o direcionamento, tudo isso faz parte da nossa função na Terra. Então, no momento que eu tenho múltiplos agentes trabalhando para mim, eu tenho exemplo, para o branding, a gente tem a parte do name. Name é o nome da tua empresa, da tua marca, porque não é um acaso isso aí, tá? Não é só você achar um nome bonitinho ou que te remete a algo que você gosta, não. Name tem propósito, tem uma missão. Mas quando eu tenho um estudo de name,
e eu coloco no meu agente especialista em name, ele já me puxa até se existe no mundo uma marca com name, ou listen, né, na verdade a pronúncia, similar. Então assim, eu ganho muito tempo com isso. Sim, porque antes, lembra, antigamente a gente fazia o name, mandava pro contador, o contador buscava no INPE, Depois o INPE de uma semana, vinha lá e falava, eu tenho, ou assim, ó, o teu segmento não tem, mas corre o risco, né? Então, tipo, hoje você ganha muito tempo, né? Então quem não tá usando a inteligência artificial, realmente não é futuro. Já é até passado, né? Porque hoje o presente já é fruto do que você tá falando. Então, se a gente pegar ali, você não tem que investir agora falando, vou investir no futuro. Não, você já perdeu tempo. Então, ó, é para ontem. É, né? Isso aí, muito bom. Gabi, caminhando pro final aqui, passou super rápido, né? Um papo bom, voa. A gente tem que marcar mais vezes. Né? Obrigado, inclusive, o pessoal da Wings aí, aproveitando o trocadilho. Verdade. Né? Então, vamos lá. Conselhos para nossa audiência, olhando ali para sua câmera, que conselho você daria aí da sua poltrona designer, de um especialista de branding? Eu vou dar um conselho para aquelas pessoas que estão agora nesse momento pensando em desistir. Tá? Não é fácil empreender. Empreender é um estilo de vida. Você tem que tatuar isso no seu coração. É um estilo de vida. Se você começou, não pare. Tá? Não pare. Porque, na verdade, você aprende muito mais com seus tombos que com seus acertos. Mas quando você acertar também, não fique perdendo tempo vibrando, emocionado com o seu acerto. Você realmente já vai para um próximo nível e busque essa evolução contínua, porque o tempo está remido, está passando muito rápido, o dia passa muito rápido, o ano passa muito rápido, já estamos em julho de 2025. Tá? Então você não pode perder esse tempo, e muito menos pensando em desistir, porque tudo nasce, no empreendedor tudo nasce na imaginação, no desejo, né? Na vontade, depois na fala, você declara que você vai fazer, depois na ação. Então isso é uma jornada clara ali. Então, como um especialista em branding, você precisa, na verdade, construir experiências memoráveis, acertando ou errando, vencendo ou perdendo, tá? Mas não pare, porque um faixa branca na verdade, sim, é apenas um faixa preta que iniciou agora. Mas quando ele não desiste, ele chega na faixa preta. Então você precisa continuar até o final, porque senão você vai ter uma pergunta na sua orelha pro resto da sua vida. E se? Sabe aquele papinho de boteco? E se eu tivesse casado com aquele meu amor? E se eu tivesse aceitado Jesus? E se eu tivesse... Cara, tire o si da sua vida. Sabe? Esse botão tem que sair fora. Então tem dois botões que você, como empresário cristão, tem que eliminar da sua vida. O botão da desistência e o botão do si, que é o botão da dúvida. Continue e vá em frente. Muito boa. O Culinária Brasileira, que fazendo um depara, ela está baseada em alho e cebola, não é verdade? Muitos temperos estão baseados em alho e cebola. E o alho e cebola do empreendedorismo talvez seja consistência e resiliência. Exatamente. Tomou porrada, tem que aguentar e mantenha firme no propósito. E a resiliência é muito legal, né? Porque a essência da palavra resiliência é você voltar ao estado original. Então é igual a borracha, você vai amassar a borracha, ela vai voltar. Então qual é o estado original que te fez levantar da cadeira e começar a tua empresa, começar o seu negócio? Então você tem que voltar a esse estado original sempre para você não desistir. Eu gosto muito de um versículo, Gabi, e aplico ele aos meus negócios que o Senhor, na verdade, me confiou. Amém. De que o Espírito Santo nos ajudaria em todas as coisas. Todas. Né? Então, não seja religioso. Se você tiver hoje, não endureça o seu coração também. Né? Aqui é para abençoar mesmo. O Espírito Santo ajuda em todas as coisas. Muitas vezes tem decisões difíceis, duras, né? Levando de madrugada, Senhor, eu não sei como resolver isso. E aí chega na reunião, 5, 10 minutos antes, ainda não sei, o Espírito Santo dá uma direção e aquilo abre um caminho. É poderoso. Poderoso. Eu vim orando para cá hoje. Eu poderia ter gravado várias coisas, eu tenho muitos artigos. Hoje de manhã no café eu compartilhei, né, uma tesezinha que eu comecei a escrever agora, muito interessante. Eu poderia ter replicado vários textos que eu já criei ao longo da vida, algumas experiências, né, alguns cases. A gente até falou que a gente ia comentar alguns cases de sucesso que eu estive inserido. Acabou que foi tão fluido e o Espírito Santo, ele assumiu, ele está aqui para servir vocês.
Então eu nem lembro de muitas coisas que eu falei aqui no podcast, por isso que eu tô doido para assistir também. Boa. E uma coisa que você acabou de falar que tocou meu coração, a palavra de Deus diz que as bênçãos seguem o que crer. Muito bom. Então acredita em você, acredita nos seus negócios. Não vai atrás das bênçãos. Só faz aquilo que você tem que fazer e com certeza a provisão vai vir. Amém. Né? Que assim seja. Fica Amém. aí a nossa contribuição para você. Sérgio Gabi, qual o seu sonho grande hoje? Cara, o meu sonho grande hoje é voltar para de onde eu vim. Esse assim, o cara é religioso, não. É porque depois de eu ter acessado muitas coisas na Terra, com muito mimo de Deus, nada tem valor. Então eu só quero, para voltar para o lugar que eu vim, eu tenho que exercer aqui na Terra a missão que foi designada ao meu ser, à minha existência. Então o meu grande sonho é voltar um dia e abraçar Deus novamente e receber a coroa que foi prometida. Se eu me fizer, na verdade, fizer jus, né, aquilo que eu vim para fazer aqui, né? Então eu não tenho mais sonho de conquistar coisas. Então hoje Deus falou muito forte comigo: cuide das minhas coisas que eu cuidarei das suas. E eu perguntei para ele: o que são as suas coisas, Deus? Eu pensei que era igrejas, templos, ministérios. Não. Ele me respondeu: a única coisa que eu coloquei a mão para fazer somos nós, são as pessoas. As demais coisas Deus criou na palavra pra gente, cara, pra gente desfrutar. Então Deus fez a praia, Deus fez o campo, Deus fez tudo que a gente vive aqui na Terra. Deus inspirou Tesla pra gente ter luz, né? Mas no 70% que a gente vive hoje foi da criação de um único ser aqui na Terra, o Tesla. Aí você fala assim, cara, tecnologia, né? Bluetooth poderia ter quantos séculos, né, atrás. Então assim, isso tudo foi pra gente desfrutar. Então, a minha maior vontade é continuar ativando empresários e líderes a exercer aquilo que eles nasceram para exercer de forma clara e servir o maior número de pessoas. Né? Plantar, talvez, às vezes, árvore que a gente não vai nem descansar na sombra, né? Mas vou ter pessoas que vão descansar naquela sombra que você um dia plantou. Né? Legado, né? Legado. Visão a longo prazo. Resumindo, legado. Construir o legado que eu nasci para construir. Né? Muito bom. Porque no final, sucesso é muito mais do que lucro financeiro. É sobre impactar vidas, como de alguma forma é o teu sonho grande. Exato, né? exato. Fazendo aqui um parênteses, geralmente eu faço essa finalização, mas hoje temos algumas quebras de protocolo aqui, né? O estudo bíblico de ontem foi sobre a cultura do mais um. Porque como você vive em épocas de redes sociais, então assim, a pergunta que foi feita, né, aproveitando esse momento filosófico aqui, foi o seguinte: o que aconteceria, Gabi? E eu estendo essa pergunta para você aí, olha, né? Vou voltar aqui de novo ao podcast, porque eu acho que o Espírito Santo esteja querendo falar com algumas pessoas Exato. aqui. A pergunta foi muito genial. Se você fizesse um post de algo que você quer que o mundo saiba, e só uma pessoa curtisse e desse o like, qual seria o seu sentimento? Levanta a mão alguém que não seria um sentimento diferente de frustração. Ninguém levantou a mão. Sim. Não é? Uhum. Por causa da cultura da massa. Sim. Né? Todo mundo... Quantificação. Exatamente. E aí a pregação, o estudo é sobre a cultura de um. Porque há vários textos, né, quando um pecador se converte, há festas nos céus, né? E aí ele começa a contar as histórias de que Deus mudou, às vezes, uma viagem internacional para ele parar, para falar com uma pessoa, mudou conexão de avião, mudou a história das férias na família. E uma pessoa, Gabi, foi alcançada. Amém. Isso é muito poderoso. Né? Então que você possa sonhar com alcançar mais um e na sua intencionalidade aí, que você possa de um em um, Amém. Né, transformar Amém. a vida através daquilo que Deus te confiou. Algo que Deus fala muito comigo sempre, que Ele é o único que pode multiplicar o zero. Boa. Que é o sobrenatural, Exato, né? Que é o não binário, exato, né? não Inteligível. binário. A gente, a partir de um, começa a multiplicar, né? Muito bom, muito bom. Então, fica aí, mais uma vez, uma contribuição para você pensar, porque no final do dia, sucesso é muito mais do que lucro financeiro. É sobre impactar vidas, às vezes uma pessoa só, mas se você estiver glorificando a Deus,
é sucesso. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de comentar, curtir e compartilhar. O que você está fazendo por vocação? Você precisa entender qual a sua vocação. Indo ou ficando, vá para aquilo que Deus quer que seja feito. Você não vai ficar rico porque teve uma boa ideia simplesmente. Você vai ficar rico porque tem um propósito. Minorias, é o que eu chamaria de mercados étnicos. Agronegócio, água, tecnologia, globalização. Eu sugeriria a área da sustentabilidade. Por que as empresas têm investido tanto em sustentabilidade? Será que não é pela fidelização dos consumidores? O que tem se desenvolvido mais rapidamente, categorias como moda, como saúde e beleza, como casa e decoração. E, finalmente, a área de energia. Nós estamos diante de um cenário em que a gente tem as mudanças culturais e tecnológicas muito importantes. Essa mudança de cenário tem desafiado a igreja a ter conhecimentos específicos e saber utilizar essas ferramentas para a glória de Deus. O Tela Masterclass é, para mim, exemplar nesse sentido.